Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando um projeto novo aqui no canal. E esse projeto é voltado para você, meu amigo, minha amiga, que é aluno do ensino fundamental, está estudando ali o sexto, sétimo, oitavo, nono e que tem muita dificuldade em matemática. Então, vou trazer aqui algumas aulas para você entender melhor, para você ir um pouco melhor nas aulas na escola e para você não ficar com aquele problema, aquela preocupação, aquela ansiedade antes de uma prova, tá? Aqui a gente vai aprender alguns detalhes, a gente vai aprender algumas dicas e todas elas vão ajudar vocês a compreenderem melhor a matemática, certo? Se você não é aluno do ensino fundamental, esse vídeo também pode ser para você. Então, se você tem uma dificuldade desde criança em matemática, você pode usar os nossos vídeos para aprender um pouco mais daquilo que sempre foi um desafio para você, tá bom? Então, a gente vai começar hoje nessa nossa empreitada e eu espero contar com você, espero que você me ajude, mande para os seus amigos, mande para os seus parentes, para que eles também possam aprender junto conosco essa matéria que muitas vezes deixa aquela dá aquela preocupação, deixa a cabeça queimando um pouco. Aqui a gente vai conseguir tirar todos esses sintomas e você vai começar, quem sabe, a gostar de matemática, tá? Nessa nossa primeira aula, a gente vai comentar um pouco sobre conjuntos, conjunto dos números naturais. Então você que acabou de entrar no sexto ano, então você vai começar a estudar o conjunto dos números naturais. Vamos ver o que é? Primeiro, a gente tem que entender o que é um conjunto, né? Então, um conjunto é uma coleção. Quando a gente fala de conjunto dos números naturais, eu estou me referindo a uma coleção de números. E que números são esses? Antes de a gente falar dele, vamos entender a diferença entre número e algarismo? Então, ó, o que seria algarismo, o que seria número? Algarismo seria aquilo que a gente usa para montar um número. O algarismo, ele vai ser um símbolo. Por exemplo, pensa comigo. Quando a gente vai escrever uma palavra, a gente usa letras do alfabeto, não é isso? Então, quando a gente vai escrever um número, a gente usa os algarismos. Então, os algarismos seriam para a gente como se fosse um alfabeto. Para matemática, ele age, ele trabalha como se fosse um alfabeto. E a gente vai usar esses algarismos, para formar os números. Quantos algarismos a gente tem? Só 10, tá? Os algarismos, ó, eles vão de 0 até o 9. Então você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no caso, a gente tem 10 símbolos na matemática e a gente usa esses símbolos para montar os nossos números. E o que seria número? Número, ele traz a ideia de quantidade. Então, quando a gente fala no número 12, número 20, número 30, a gente está se referindo a uma quantidade, tá? Aí, para formar o número, a gente usa os algarismos, tá? Então, esse aqui, ó, é o nosso alfabeto. Então, a gente usa esse nosso alfabeto para montar as nossas palavras, que são os números, tá? Aí, o número 8, ó, ele representa a quantidade 8. Esse 8, ele é formado com um único algarismo. Quando você pega o número 85, ele é escrito com os algarismos 8 e 5. Então eu preciso de dois algarismos. Esses dois algarismos são diferentes, porque eu peguei o 8 e peguei o 5, para montar o número 85, tá? E se eu fosse montar o número 1203? Então ele é um número que é escrito com 4 algarismos distintos. Você precisou do algarismo 1, do algarismo 2, do algarismo 0 e do algarismo 3, tá? Então essa é a diferença entre algarismo e número. Quando eu falar nas nossas próximas aulas em algarismo, eu estou me referindo a isso, ó, de 0 até o 9, tá bom? Agora número, eu posso falar de qualquer quantidade. Essa quantidade, para ela existir, eu tenho que usar os algarismos para representar, tá bom? Então, já que você sabe o que é um número,
a gente consegue falar do conjunto dos números naturais. Então a gente está falando agora dos números, tá? Aí o que é o conjunto dos números naturais? Primeiro, a gente usa a letra N para representar esse conjunto, tá? Então quando a gente fala do conjunto dos números naturais, eu não fico falando o tempo todo conjunto dos números naturais, ou melhor, eu não escrevo isso, tá? Eu não vou escrever sempre números naturais. Eu escrevo só a letra N. Aí quem é o conjunto dos números naturais? É o conjunto formado por todos os números, ó, a partir do zero. Então você tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu coloquei até o 12. Mas essas reticências aqui, ó, esses três pontinhos, indicam que esse conjunto ele é infinito, tá? Então você tem uma quantidade infinita de números naturais. Algumas condições para esse conjunto, tá? A gente começa com 0, ele é o nosso primeiro número. Antes dele não tem ninguém natural, tá? A gente está falando desse conjunto aqui, ó. Então quem é o número natural que vem antes do zero? Não tem. Mas depois do zero, ó, eu sempre vou ter um número. Por exemplo, depois do zero vem o 1, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 4, depois do 4 vem o 5. Isso a gente chama de antecessor e de sucessor. Sucessor é o que vem depois, antecessor é o que vem antes. Então, quem é o antecessor do zero? Quem é que vem antes do zero? Se a gente falar dos números naturais, não tem ninguém, tá? Agora, quem é o sucessor do 12? Quem vem depois do 12? Quem vem depois do 12 é o 13. Depois do 13, o 14 e assim por diante, tá? E como o conjunto ele é infinito, significa que ele não tem fim. Então, para qualquer número, eu vou ter um sucessor. Se você pegar um número que está bem distante, 1000, por exemplo, o 1000 ele vai ter o seu sucessor. Ele vai ter como sucessor o 1001, tá bom? Esse conjunto ele começa do zero, mas eu posso tirar o zero dele. Aí como é que você escreve isso? Você escreve colocando esse símbolo aqui, ó. O nome desse símbolo é asterisco. Então, quando você coloca a letra N representando os naturais e bota o asterisco, esse asterisco significa que eu retirei o elemento zero desse conjunto, tá? Então, o que é esse N com asterisco? Seria o conjunto de números naturais sem o zero, tá? Outros conjuntos a gente pode tirar do conjunto dos naturais. A gente pode montar conjuntos menores, tá? Esses conjuntos menores, eles são chamados de subconjuntos. Então eu tenho aqui, ó, o conjunto dos números naturais pares. Aqui eu tenho o conjunto dos números naturais ímpares. A gente vai falar mais na frente dos números pares e números ímpares, ó, mas aqui eu vou mostrar, vou apresentar para vocês, tá? Depois a gente vai falar detalhadamente sobre o que é. Então, qual é o conjunto dos números naturais pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Conjunto dos números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Tá bom? Quando a gente fala de conjunto dos números naturais, a gente tem alguns símbolos. Nós temos alguns símbolos que aparecem, tá? Vou comentar sobre dois hoje, antes do final da nossa aula. O primeiro símbolo que eu vou mostrar é esse Ezinho aqui, ó. O que esse ele significa? Ele significa o pertence, tá? O pertence ele serve para quê? Ele serve para dizer que um elemento ele está dentro do conjunto. Então olha para esse conjunto aqui, ó. Eu chamei esse conjunto de conjunto A e ele só tem os números que vão do 1 até o 6. Quem é esse conjunto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então o elemento 1, o 1, ele está dentro do conjunto A? Tá. Aí olha como é que a gente escreve isso. Eu vou escrever botando a palavra pertence. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que o elemento 1, ele pertence ao conjunto A. Tá bom? Não vou escrever o nome pertence. Eu vou usar o símbolo. Se eu quiser dizer que o 2 ele está dentro do conjunto a gente diz que o 2 ele pertence ao conjunto A, tá bom? O 6, ele está dentro do conjunto A, tá também. Então a gente diz que o 6 ele pertence ao conjunto A, tá bom?
Ah, e esse símbolo aqui, Ramon, esse símbolo é o de não pertence. Para que ele serve? Ele serve para você dizer quando um elemento ele não está no conjunto. Então, se você procurar aqui, ó, nesse conjunto, o elemento 7, você não vai encontrar. Então, se o elemento 7 ele não está no conjunto A, significa que ele não pertence. Como é que eu escrevo isso? Como é que eu digo isso? Eu digo assim, ó, 7 não pertence ao conjunto A. Ele pode pertencer a outro conjunto. O 7, ele é um elemento do conjunto dos números naturais. Mas nesse conjunto que a gente está observando, ele não aparece, tá? Então aqui, ó, é a nossa relação de pertence e de não pertence. Para que vai servir? Para dizer se um elemento ele está ou não dentro de um conjunto, tá? Outro símbolo que é importante que vocês conheçam é o símbolo de maior ou menor. Maior que ou menor que, tá? Que símbolos são esses? Aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de maior, esse aqui é o símbolo de menor, tá? Aí, para você lembrar e para você conseguir responder a pergunta que eu vou fazer aqui do lado, você vai pensar no seguinte. Tá vendo que você tem uma boquinha aqui, ó? Você tem uma boca. Essa boca ela fica aberta sempre para o lado maior. Essa parte aqui, ó. Essa parte. Você vai deixar sempre voltada para o lado maior. Tá bom? Então você deixa essa boca, essa abertura aqui, ó, sempre para o lado maior, tá bom? Então, ó, a gente vai comparar, o nome disso é comparar, para você, quando você disser se algo é maior ou menor, você está comparando as duas coisas, tá? Você está dizendo quem é maior que o outro, beleza? Então, ó, se a boca aberta ela fica sempre para o lado maior, então significa que a boquinha aberta aqui, ó, vai ficar aberta para o 6. Concorda? 6 é maior, a boquinha fica aberta para ele. Aqui, ó, boquinha fica aberta para cá, para o 7? Não, porque o 7 ele é menor que o 8, concorda? Então você bota, ó, o lado aberto para o maior número, então fica aberta para o 8. Se pensar dessa forma, a boca aberta aqui, ó, fica para o 10, a boca aberta aqui fica para o 9, a boca aberta aqui fica para o 5, tá bom? Aí no caso, sempre a parte aberta, ela fica para o lado que é maior. E como é que a gente lê? Como é que a gente fala isso? A gente sempre lê da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, ó, é nessa direção. Eu vou ler do 5 para o 6, do 7 para o 8, do 10 para o 8. Então, quando você for fazer a leitura, você diz que o 5 ele é menor que 6. O 7 ele é menor que 8. O 10 ele é maior que o 8. O 9 ele é maior que o 6. E o 5 é maior que o 3. Tá bom? Então, nessa aula, meus queridos, a gente viu a diferença entre algarismo e número, a gente viu o que seria o conjunto dos números naturais e a gente começou a trabalhar alguns símbolos, maior ou menor, e o símbolo de pertence e não pertence, tá? A gente volta em outras aulas para dar continuidade ao conjunto dos números naturais. Aguardo vocês e se vocês gostaram do vídeo, mande para os seus colegas, para os seus amigos, ajude a fazer com que o trabalho ele seja conhecido para que mais pessoas venham se encantar por matemática, tá bom? Abraço e até a próxima aula.